verso 13 até o verso 20. Irmãos, esse será o texto para a nossa meditação dessa noite. Mateus, capítulo 16, o verso 13 até o verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao verso 20. Palavra do Senhor que nos diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavras de salvação, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus, então um texto já lido, e vamos mais uma vez numa palavra de oração, pedir a iluminação do Espírito Santo. Eu sempre gosto de pedir, que você peça a Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. É essa oração que você precisa fazer. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado pela Tua manifestação, obrigado por estes momentos até aqui, obrigado pelas famílias que aqui estão, e obrigado por este momento central, ó Pai, no culto de louvor e adoração, porque nós nos reunimos aqui, Senhor, no entorno da Tua mesa, no entorno da Tua palavra, e queremos, Senhor Deus, buscar a Tua palavra, que é, Senhor, palavra de vida eterna, que é, Senhor Deus, a palavra que modifica, que transforma, que nos leva a Ti. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, clareia o nosso coração, a nossa mente, permita que nós estejamos conectados contigo, ó Pai, para saber da Tua vontade e que nós possamos sair daqui, ó Pai, alimentados e praticando a Tua palavra. Fala ao Teu rebanho através deste servo pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer. Alcança o coração do Teu rebanho amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, irmãs, nós vamos meditar hoje sobre a pergunta que decide tudo. A pergunta que decide tudo. Então, eu quero começar essa reflexão falando sobre o nosso mundo, aqui que nós vivemos, a atualidade, enfim, é um mundo em que nós já não sabemos quem é quem. Os irmãos sabem, nós estamos em ano de eleição, as campanhas políticas já começaram, foram iniciadas aí durante esta semana, e aí no dia 3 de agosto saiu uma matéria, num dos grandes veículos aí de informação, que me chamou muito a atenção. Ela fala a respeito de toda a construção, desenvolvimento da inteligência artificial e esse fenômeno das deepfakes. O que são as deepfakes? Hoje, agora, com muito mais estrutura, com muito mais tecnologia, com muito melhor, enfim, melhores condições, a inteligência artificial consegue criar imagens, ela consegue criar vídeos, vídeos com os rostos das pessoas e dá um tom de realidade assim muito forte, consegue inclusive imitar o tom de voz das pessoas. E aí coloca lá o script que você quiser, você pode fazer um vídeo profissional hoje, de modo que esse fenômeno todo, vai fazer a gente notar uma coisa, irmãos, que já ver o rosto, a voz, um vídeo, uma imagem já não é o suficiente para provar a identidade de ninguém. É claro, a reportagem estava falando a respeito dos perigos disso nas campanhas políticas, para espalhar desinformação,
ataques, né, de partidos contra os seus opositores, ali candidatos, enfim. Então, irmãos, de repente, uma pergunta muito simples se tornou novamente importante, né? Quem é essa pessoa de verdade? Quem é essa pessoa de verdade? Porque com esse volume de informações e até as informações falsas, muita gente vai ficar na dúvida. Nós vivemos numa época de imagens, de versões de imagens, de perfis, de opiniões. E é interessante aqui notar que há 2000 anos, quase, né, aproximadamente 2000 anos, Jesus reuniu os discípulos e fez justamente essa pergunta sobre identidade. Só que Jesus não perguntou assim: vocês gostam dos meus ensinamentos? Vocês concordam com aquilo que eu estou pregando? Com aquilo que eu estou falando? Está confortável para vocês? Jesus não perguntou isso. Vocês acham que eu sou uma boa pessoa? Né? Tem muita gente hoje preocupada com a sua autoimagem ali, com a imagem que é feita pelos outros. Então, vocês acham que eu sou uma boa pessoa? Não foi isso que Jesus perguntou. Vocês estão satisfeitos com o meu ministério, com aquilo que eu tenho feito? Não foi isso que Jesus perguntou aos seus discípulos. Ele perguntou: quem dizem os homens serem o Filho de Deus? Essa foi a pergunta. E depois que ele falou no geral, Jesus tornou a pergunta muito mais pessoal, porque ele virou para os discípulos e disse assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E talvez essa seja a pergunta mais importante que alguém pode responder durante toda a sua vida. E aqui, quando a gente está falando de vida, eu estou falando da vida cristã de fato, irmãos. Porque nós podemos errar sobre muitas coisas e ainda assim continuar caminhando, mas errar sobre Jesus é errar sobre Deus, é errar sobre a salvação, é errar sobre a igreja, é errar sobre nós mesmos, é errar sobre a eternidade. E Mateus 16 aqui vai mostrar alguns pontos que nós temos que tomar aqui como palavras fundamentais acerca da identidade, daquilo que a igreja foi chamada para fazer, né? E quem que a igreja propaga, qual é o nome que a igreja propaga. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, para a nossa meditação, é que a multidão tem opiniões a respeito de Jesus. Só que o discípulo precisa ter uma confissão a respeito de Jesus. Presta atenção nessa diferença, viu? A multidão tem uma opinião sobre Jesus. Um discípulo precisa ter uma confissão sobre Jesus. Então ele começa esse versículo 13, né, perguntando ali: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? E aí os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Percebam uma coisa: nenhuma dessas respostas é ofensiva a Jesus. Você percebeu isso? Né? Quem são esses homens que estão sendo aí elencados? Né? Ninguém se levantou para falar assim: Jesus não é ninguém. Ninguém ofendeu Jesus dessa forma. Pelo contrário, João Batista era um grande profeta. Os fariseus tinham muito problema, porque o povo reconhecia o ministério de João Batista. Jesus até encurralou os fariseus, perguntando a respeito de João Batista numa determinada ocasião. Elias era uma das maiores figuras da história de Israel. Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Então, aquelas pessoas possuíam uma opinião elevada sobre Jesus, a respeito de Jesus, mas ainda assim todas elas estavam erradas. Eu quero que você perceba isso. E o que isso significa? Aqui a gente tem uma advertência muito importante, porque é possível você admirar Jesus, é possível que uma igreja admire Jesus e ainda assim não o conheça, não saiba quem Ele é. É possível respeitar Jesus e não confessar Jesus. É possível gostar das palavras de Jesus e continuar sem compreender quem Ele verdadeiramente é ou o que realmente Ele fez.
e qual é o poder de toda a sua palavra. Isso continua acontecendo, meus irmãos, né? Para alguns, Jesus é um grande mestre. Para outros, Jesus é um exemplo de amor. Para outros, Jesus é um revolucionário. Para outros, um consolador. Para outros, alguém que pode melhorar a vida. E eu já estou fazendo esse alerta, irmãos. Os irmãos vão ouvir muito aí dos candidatos que vão se aproximar, né, das igrejas, vão se aproximar de Deus e vão falar muito a respeito disso. Eles vão trazer justamente essas opiniões para pessoas que têm essas opiniões. E são opiniões parcialmente verdadeiras. Essas descrições aí, todas elas podem ter a sua parcela de verdade, mas nenhuma delas é suficiente. Por isso que Jesus vai lá, então, no versículo 15, e ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então, perceba que o interesse de Jesus, quando ele faz essa pergunta mais direcionada, não é saber a opinião da multidão, né? O que estão falando sobre mim no Instagram? O que estão falando sobre mim nas redes sociais, né? O que os intelectuais estão dizendo a respeito de mim? E aqui pode colocar para a igreja também, né? O que as pessoas de fora estão dizendo sobre a igreja? O que as redes sociais estão dizendo sobre a igreja? O que os seus amigos estão dizendo sobre mim, sobre a igreja? No que a família sempre acreditou ali, enfim. Agora a pergunta é pessoal: e vocês? E aí Pedro vai lá e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, logo nesse começo aqui, está o coração dessa passagem, irmãos, que nós lemos, né? Porque Cristo não é um sobrenome de Jesus. E muita gente encara Cristo como se fosse o sobrenome de Jesus, né? Não tinha sobrenome nessa época. Jesus é Jesus de Nazaré. Ele está lá, acreditado na cidade onde ele nasceu. Não tinha sobrenome. Cristo é um título. Cristo é um título, e ele significa o Messias, o ungido de Deus, aquele que tinha sido então prometido nas Escrituras. Então o que Pedro está confessando aqui, Jesus, o Senhor, não é só mais um profeta, o Senhor é aquele de quem todos os profetas falaram, o Senhor é aquele que todos os profetas anunciaram. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Então não é só um mestre enviado por Deus, não é apenas um homem extraordinário. O Senhor é o Filho de Deus, e esse Filho com letra maiúscula, hein? É o Filho encarnado, é o próprio Deus. Mateus já vinha conduzindo seus leitores para essa confissão, né? Quem se lembra lá no batismo de Jesus, qual foi a voz que veio lá do céu? O que disse a voz, né, que veio do céu? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, né? E depois que Jesus andou sobre as águas, os discípulos também, lá em Mateus no capítulo 14, os discípulos também fazem essa confissão, olham para Jesus depois que ele andou sobre as águas e falam assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E agora, né, Pedro verbaliza claramente, mais uma vez, esta confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa continua sendo a confissão da igreja. Meus irmãos e irmãs, a igreja não existe simplesmente para ensinar bons princípios. Ela não existe apenas para melhorar as famílias. Ela não existe apenas para produzir pessoas educadas. Ela não existe apenas para fazer ações sociais. Todas essas coisas fazem parte da atuação da igreja, mas a igreja existe, antes de tudo, para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor. Uma igreja não existe para fazer a manutenção da sua agenda. Nós temos que lembrar, irmãos, que além da nossa agenda, além de tudo aquilo que nós programamos dos nossos trabalhos, nós temos que lembrar que há uma finalidade, há algo fundamental para nós, que é o anúncio de quem é o Senhor Jesus. Então, lá para frente o apóstolo Paulo escreveria assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está lá em Romanos, no capítulo 10,
O cristianismo começa, irmãos, com uma confissão, porque Jesus não é apenas importante para mim, Jesus é o Filho do Deus vivo, e isso nos obriga a fazer mais uma pergunta, então: quem é Jesus para nós? Quem tem sido Jesus para nós? Jesus é um detalhe, irmãos, na nossa agenda. Jesus é uma tradição familiar, né? Jesus é alguém que nós procuramos quando as coisas dão errado? Ou Jesus é aquele diante de quem nós podemos realmente ajoelhar para fazer essa confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então, guarde no seu coração que a opinião das pessoas, as pessoas têm muitas opiniões, a multidão tem opiniões sobre Jesus, mas um discípulo precisa ter uma confissão sobre Jesus. A segunda coisa para a gente meditar hoje: a verdadeira confissão é fruto da graça de Deus. Então, depois da confissão de Pedro, Jesus vai lá e responde então a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui a gente encontra algo profundamente precioso para a nossa fé, irmãos. Pedro fez uma confissão correta, só que Jesus não chega para ele dizendo assim: parabéns, Pedro, você acertou, você é o mais inteligente entre todos os outros aqui. Jesus não chegou para ele falando: olha, finalmente alguém juntou todas as pistas aí e chegou na confissão. Não, Jesus chega para Pedro depois dele fazer a confissão certeira e dizer assim: você é feliz porque o meu Pai revelou isso para você. A igreja tem uma confissão a respeito de Jesus, e quem entrega esta confissão é o próprio Deus. Pedro respondeu, ele creu, ele confessou, mas por trás dessa resposta de Pedro estava a graça de Deus. É o mesmo princípio que a gente encontra em toda a palavra de Deus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 3, o apóstolo Paulo vai falar assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode reconhecer de fato o Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A fé verdadeira, irmãos, não nasce da inteligência humana, ela não é produto de uma superioridade moral, ela não é o resultado da gente ter sido mais esperto do que as outras pessoas. Se hoje nós olhamos para Cristo e dizemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa esperança, nós temos que nos curvar em gratidão a Deus, porque a salvação é pela graça, é do princípio ao fim. É esta graça quem revela para nós que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé, ela aponta para isso. É somente a graça para destruir o orgulho religioso. O cristão não pode olhar para alguém que ainda não crê e pensar assim: como que essa pessoa pode ser tão cega? Essa não tem que ser a sua palavra, esse não tem que ser o seu pensamento. Deveria ser assim: Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos, me torna útil para abrir os olhos de outras pessoas também. Esse tem que ser o anseio da igreja. Esse tem que ser o anseio aqui enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Quem entende a graça de Deus não se torna arrogante, irmãos, de forma alguma. Torna-se missionário. Quem entende a graça de Deus entende a urgência do chamado dele. Porque começamos a perceber que nós não descobrimos Cristo porque nós éramos melhores, mas porque Ele veio ao nosso encontro. Então a pergunta é, quando a igreja vai no seu trabalho de evangelização, vai se aproximar das pessoas, a pergunta não tem que ser só: você conhece Jesus? A pergunta também tem que ser: como este conhecimento de Cristo tem produzido a gratidão, humildade, desejo de anunciar? Será que conhecer a Cristo tem mesmo, de fato, despertado tudo isso em mim? Tem despertado tudo isso na igreja? A verdadeira confissão é fruto da graça de Deus. Terceira coisa para a gente meditar: quem confessa Cristo é inserido na igreja que Cristo mesmo edifica. E aqui nós falamos isso, era o tema inicial ali no nosso culto. O Senhor, Ele guarda e o Senhor edifica a sua igreja. Olha o verso 18 aí comigo.
também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui, ele produziu muita discussão ao longo da história, só que a gente não vai transformar esse sermão numa disputa de tradição cristã. Tem um jogo de palavras aqui entre Pedro e a pedra, e Pedro ocupando uma posição singular como apóstolo e como aquele que acaba de fazer essa confissão, que é a base de toda a igreja. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, irmãos, aqui Pedro não está sendo apresentado como alguém independente do Senhor Jesus. Ele aparece como apóstolo, confessando a verdade que ele recebeu de Deus dentro do fundamento apostólico da igreja. E quem é a pedra angular? Qual é a pedra sobre a qual a igreja é de fato edificada? Esta pedra angular é o Cristo. E Pedro mesmo, aliás, ele vai escrever depois, lá na sua primeira carta, né, que todos os crentes são como pedras vivas. Todos os crentes são como pedras vivas edificadas sobre Cristo, que é a pedra escolhida, que é a pedra preciosa, que é a pedra angular. Então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para as palavras de Jesus, quando ele diz assim: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? A quem pertence a igreja? Não é a minha igreja, não é a sua igreja, não é a igreja de pastor, não é a igreja do conselho, não é a igreja da família mais tradicional, mais antiga. Jesus, ele diz, minha igreja. E isso precisa mudar tudo. A pergunta principal deixa de ser o que nós queremos fazer com a igreja e passa a ser assim: Senhor Jesus, o que o Senhor quer com a tua igreja? O que o Senhor quer da sua igreja? Jesus fala, eu edificarei. Quem constrói a igreja é Cristo, irmãos. Nós pregamos, nós ensinamos, nós evangelizamos, oramos, visitamos, servimos, planejamos, fazemos tudo. Mas quem salva é Cristo. Quem edifica, quem reúne o povo é Cristo. Quem transforma é Cristo. Quem acrescenta a igreja é Cristo. E Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Isso nos livra de dois perigos. O primeiro é o orgulho, quando as coisas vão dando certo na igreja. E o segundo é o desespero, quando as coisas parecem difíceis. E a gente precisa entender, irmãos, que a igreja não está apoiada na genialidade dos seus líderes. Ela está apoiada em Cristo. E Ele mesmo diz, eu edificarei a minha igreja. Promessa maravilhosa, irmãos, para uma igreja que está cansada. Que promessa maravilhosa para uma igreja que trabalha com crianças, que trabalha com adolescentes, que trabalha com jovens, que trabalha com os adultos. Que promessa maravilhosa para quem evangeliza e às vezes não vê o fruto do trabalho ali imediatamente acontecendo. Tenha certeza que o nosso trabalho não é inútil, porque existe alguém edificando a sua igreja e este alguém é Jesus. Ele não para por aí, porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no texto original, né, vai traduzido como inferno, a palavra original que está lá é Hades, né? Aquela visão da morte, do mundo da morte, o domínio da morte. Nem mesmo a morte conseguirá derrotar o projeto do Senhor Jesus. Os impérios, irmãos, eles surgem e desaparecem. Os governantes já surgiram e muitos desapareceram. As ideologias também surgiram e também desapareceram. Gerações inteiras nasceram e morreram, mas a voz da igreja continua ecoando com a confissão de que Cristo é o Filho
do Deus vivo. Isso não significa que a congregação local vai permanecer para sempre. Você sabia disso? A promessa é que as portas da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas não está falando que uma congregação local vai existir para todos sempre. Muitas igrejas já fecharam. As igrejas mesmo que estão ali no Novo Testamento, eu desafio você a encontrar alguma que esteja aberta ainda. Daquela época. Não significa que a igreja nunca vai sofrer. Aliás, a história da igreja cristã é recheada, é cheia de sofrimento. Mas essas palavras de Jesus, elas significam que o propósito de Cristo para a sua igreja nunca vai fracassar. A igreja não é a placa, a igreja não é o templo, a igreja não é a denominação. A igreja é o povo do Senhor, que também atravessa todos os séculos. Nós não precisamos, irmãos, viver um cristianismo defensivo, amedrontado. Às vezes parece que a gente olha para o mundo assim e pergunta, meu Deus, o que vai ser da igreja? Eu sei que tem muito crente com esse medo. Eu sei que tem muito crente perguntando a respeito disso. Eu sei que tem muito crente que vai tentar se defender com políticas públicas, com leis aí, tentando proteger a igreja a todo custo, de todo jeito. Porque o pensamento é esse, meu Deus, olha o mundo como é que está, o que vai ser da igreja? A pergunta tinha que ser outra, irmãos. Meu Deus, o que vai ser desse mundo? Porque a igreja vai permanecer. Meu Deus, o que vai ser desse mundo? Porque o projeto de Deus é eterno, ele vai permanecer. Perceba essa diferença. Jesus não está assustado, Cristo não perdeu o controle, o Evangelho não perdeu o poder, a palavra não perdeu a sua autoridade, a missão não foi cancelada, Jesus continua edificando a sua igreja. E aqui nós chegamos a um final aqui para esse texto, as chaves que a igreja recebe. Ele olha ali então para Pedro e fala assim, eu vou dar para você as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar. Essa autoridade ela vai aparecer depois, lá em Mateus no capítulo 18, no contexto da igreja, e a gente entende, irmãos, aqui que Cristo confiou à sua igreja uma autoridade real, só que ela é ministerial, ela nunca é uma autoridade independente. A igreja não inventa verdades, a igreja anuncia a verdade que ela recebeu. A igreja não inventa tradições que vão se sobrepor à palavra de Deus. A igreja recebe e aplica aquilo que vem do Senhor. A igreja não decide por conta própria quem é que vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A igreja está lá para proclamar as condições do Evangelho, dadas pelo próprio rei. Por isso, as chaves do reino dos céus estão ligadas ali à pregação do Evangelho, à disciplina exercida dentro da igreja, à palavra de Deus. Quando a igreja anuncia, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ela está usando a chave do reino dos céus. Quando a igreja anuncia assim, arrependam-se dos pecados e creiam no Evangelho, ela está usando as chaves. Quando o pecado é reconhecido como pecado, quando a graça é reconhecida como graça, a igreja está usando as chaves do reino dos céus. Percebam essa responsabilidade, porque nós recebemos uma mensagem que abre as portas do reino para pecadores arrependidos. Como nós podemos guardar, irmãos, tudo isso para nós? Há pessoas que estão sofrendo, procurando esperança. Há famílias que estão quebradas, há pessoas que estão vivendo sem direção. Tem muitos jovens procurando descobrir a sua identidade. Há gente que está tentando preencher o coração com dinheiro, com reconhecimento, com consumo, com prazer, com sucesso, com política, com tudo. E Cristo entregou a chave à igreja, uma mensagem poderosa. Existe um reino, existe um rei, e o seu nome é Jesus. Uma igreja que sabe sobre a graça de Deus, uma igreja que sabe quem é Jesus,
não é uma igreja que permanece silenciosa. Irmãos, essa confissão aqui, ela passa pela cruz também, porque no versículo 20, Jesus termina então esse texto dizendo assim: Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E aí parece contraditório, né? Porque a gente acabou de ouvir que nós recebemos a chave para falar do reino de Deus. A gente acabou de ouvir que a gente tem que pregar. A gente acabou de ouvir que a gente tem essa mensagem poderosa e a gente precisa transmitir. Mas aqui Jesus falando: olha, não falem para ninguém que eu sou o Cristo. A questão ali era circunstancial, irmãos. Era só para aquele momento. O verso seguinte ajuda a gente a esclarecer essa questão. Olha aí o verso 21 do texto de Mateus no capítulo 16. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Antes que os apóstolos pudessem proclamar corretamente que Jesus era o Cristo, eles precisavam compreender que tipo de Cristo era o Senhor Jesus. Porque eles ainda poderiam imaginar um Messias sem a cruz. Eles podiam imaginar um Messias com toda a glória, mas sem a cruz. O poder do Messias, mas sem o sofrimento. A coroa do Messias, mas sem o Calvário. E Jesus vai mostrar o Cristo que Pedro confessou é o Cristo que vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Não existe igreja, não existe cristianismo, não existe palavra sem a cruz. E é justamente depois disso que Jesus vai dizer assim: se alguém quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Cuidado, porque a sua cruz não são as coisas que você sofre na sua vida. Tá? Muita gente chamando sogra de cruz. Não é a cruz, né? Muita gente chamando algumas situações familiares de cruz. Não é isso que é a cruz. Mas é de fato nos tornar participantes da cruz do Senhor Jesus. Então, irmãos, depois de saber tudo isso, essa pergunta ali pessoal, ela tem que voltar com ainda mais força. Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a confissão da IPI do Jabaquara? Qual é a confissão da IPI do Jabaquara, irmãos? Se Jesus é apenas um professor, a gente pode ouvir algumas aulas. Se Jesus é só um conselheiro, a gente pode aceitar algumas sugestões dele. Se Jesus é só um exemplo, a gente pode viver aqui como um grupo que admira a vida de Jesus, que admira a história de Jesus. Mas se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele não pede simplesmente a nossa admiração. Jesus, ele merece. Jesus toma conta da nossa vida toda. Então eu vou concluir dizendo que talvez a parte mais importante dessa passagem seja justamente uma palavra aqui, que é vocês. Ela não é o centro do Evangelho. Isso fique bem claro. Mas aqui, nessa questão, é. Porque Jesus também queria saber dos seus amigos, daqueles que caminhavam com ele, daqueles que andaram com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus atravessa aí todas as opiniões da multidão e chega no coração dos discípulos, e hoje ele pergunta para os seus discípulos: quem você diz que eu sou? Ele não está interessado em saber o que a sua mãe pensa ou pensava sobre Jesus. O que seu pai pensa ou pensava sobre Jesus. Ele não vai chegar para você para dizer o que o seu pastor pensa de Jesus. Minha intenção não é que vocês reproduzam minha opinião. E nunca foi. O que a igreja ensina
Irmãos, tem um filme que eu gosto sempre de lembrar quando nós estamos falando sobre isso. Anjos e Demônios, baseado numa obra do Dan Brown. É um filme com Tom Hanks e tem uns outros atores famosos também na obra. Tem um momento, né, em que o cientista, ou simbologista é chamado para desvendar o que está acontecendo lá no Vaticano. E aí o padre que fica no comando de tudo depois que o Papa morre na história do filme, Camerlengo, ele pergunta assim: você crê em Deus, professor? E aí o professor vai começar a falar: olha, a igreja diz isso, a teologia diz isso. E o padre interrompe ele e fala assim: eu não estou perguntando o que a igreja diz sobre Deus. Eu não estou perguntando o que o homem diz sobre Deus. Eu perguntei se você crê em Deus. O que você diz sobre Deus? Eu não quero dar spoiler não, uma tremenda furada, viu? Esse padre aí era do capeta. Se um dia isso chegar em algum padre aí, o filme por si só fala. Mas a pergunta é válida. Quem Deus é para você? Irmãos, todas as opiniões aqui que eu falei, de pai, de mãe, da família, da igreja, todas elas têm a sua importância, mas chega um momento que a pergunta é inevitavelmente pessoal. Você, quem diz que Jesus é? E se a nossa resposta for: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então outra pergunta vai vir ao nosso coração: se Ele é realmente quem eu digo que é, o que isso muda na maneira como eu vivo? O que isso altera no meu modo de enxergar as coisas? Porque talvez o grande problema do cristianismo contemporâneo não seja só encontrar pessoas, né, que neguem a Jesus. E essas pessoas que negam Jesus estão dentro das igrejas também. Vocês se surpreenderiam com membros do clero, com pessoas que servem, com irmãos, com cargos, com ofícios que negam Jesus. Se surpreenderiam. Mas esse talvez não seja o maior problema do cristianismo contemporâneo. Talvez seja, de fato, encontrar pessoas que confessem Jesus com os lábios e organizem a sua vida e vivam a sua vida, de fato, com o que a força dessa confissão diz. Porque o que acontece é muita gente confessando com os lábios, mas organizam a vida como se Jesus não existisse. É aquilo que a gente já chamou aqui outras vezes de ateísmo prático. Ateísmo prático. Confesso Jesus, eu falo sobre Jesus, mas eu vivo como se Ele não existisse. E disso está cheio também a igreja. Cristo não está procurando admiradores, Cristo está procurando discípulos. Jesus não está construindo uma plateia para um show gospel. Jesus está edificando uma igreja. Jesus não está ali nos dando um evangelho para que ele fique guardado e nós sejamos os guardiões. Ele nos deu as chaves do reino e por isso a nossa resposta hoje tem que ser mais do que uma frase correta. Irmãos, a gente precisa dizer como Pedro: tu és o Cristo. E acrescentar: por isso eu te seguirei. Por isso a minha vida muda. Porque só saber que Jesus é o Cristo já tem um impacto tremendo. A nossa geração precisa ouvir que Jesus é o Cristo. Os filhos precisam ouvir que Jesus é o Cristo. Os amigos precisam ouvir que Jesus é o Cristo. Os vizinhos aí que nós temos precisam ouvir que Jesus é o Cristo. A cidade precisa ouvir que Jesus é o Cristo. Enquanto a igreja continuar confessando firmemente o Cristo das Escrituras, anunciando o Evangelho, vivendo debaixo da sua palavra, então nós poderemos aqui trabalhar sem medo, irmãos. Porque a promessa de Deus permanece: eu edificarei a minha igreja. Não é talvez edificarei, eu vou tentar edificar, eu vou ver se eu vou edificar. Eu edificarei a minha igreja. Então, nós podemos sair daqui não só perguntando quem é Jesus para mim, mas se Ele é o Cristo, em que Ele quer me usar. Se Ele é o Cristo, em que a minha vida mudou.
como Ele pode me usar para que outra pessoa também descubra quem Ele é. Meus irmãos e irmãs, que a nossa confissão seja clara, que a nossa fé seja humilde, que a nossa igreja seja fiel e que a nossa vida anuncie que Jesus é o Filho do Deus vivo. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.